Hoje a gente vai falar um pouco, mas só um pouco, eu não vou me aprofundar muito, sobre apropriação cultural, que é um tema bastante relevante nesse meio. Mas antes, aproveita e te inscreve no canal, que essa é a melhor forma de tu não perder nenhum conteúdo. Tipo esse aqui. Muita gente questiona e me pergunta sobre, exceto fazer uma tatuagem polinésia, é errado? Não é uma apropriação cultural? Não é um insulto? É algo difícil de explicar, é difícil de comentar, cada um sempre vai ter uma opinião, ainda mais hoje em dia, que está tudo super polarizado. Então eu vou te mostrar a minha opinião, o meu entendimento sobre todo esse assunto. E aí depois, tu me conta nos comentários se tu concorda, se tu não concorda, o que tu acha, tá? Bora lá? Muitos clientes, eles me questionam, até alguns clientes de fora do Brasil, quando eu faço projetos. Uma das perguntas que eles fazem é: será que é legal eu fazer uma tatuagem polinésia? Eu não tenho origem polinésia. Será que não é apropriação cultural? Será que não é algo errado? E a resposta que eu dou para eles é sempre a mesma. É que, na minha opinião, não é. Se eles tiverem alguma relação com ela. Por quê? A apropriação cultural, de uma forma bem simplificada, é quando a cultura de um outro povo, de uma outra pessoa, naquele povo, aquilo é feio, aquilo não é legal. Eu vou lá, eu pego aqueles elementos para usar em mim ou na minha cultura, e quando eu uso aquilo é legal, sendo que na cultura original não é legal. Então, uma forma muito simplificada, não rasa, mas simplificada, isso é apropriação cultural. E nem sempre é o que acontece com a tatuagem polinésia, tatuagem indígena, o uso de algum elemento de outra cultura. E tem um motivo muito simples. É porque existe, fora a apropriação cultural, existe um termo que é chamado de aculturação. Sabe o que é isso? Aculturação, de uma forma também muito simplificada, para ficar fácil de entender e sem entrar em alguns méritos, é quando eu tenho a minha cultura, cultura 1, existe uma segunda cultura que não é a minha, porém, eu tendo contato com essa segunda cultura, a minha deixou de ser aquela, porque eu tive contato com essa segunda cultura, ela se transformou numa nova, que é a mistura da minha cultura mais o meu entendimento sobre aquela segunda cultura, que gera uma terceira. Então, a partir desse momento, eu posso não ser um nativo naquela segunda cultura, eu posso não compreender como ele alguns aspectos daquela cultura, porém, diversos aspectos passam a fazer parte da minha cultura, do meu ser. Então, a partir desse momento, a cultura dele também é minha. Até porque, se a gente for pensar, eu sou gaúcho, eu tenho um entendimento sobre a cultura gaúcha, tem outras diversas pessoas que têm um entendimento diferente, pessoas que têm um conhecimento maior que o meu sobre a cultura gaúcha, pessoas que têm um conhecimento muito menor, e nem por isso um ou outro entra em demérito ou não pode ser considerado gaúcho por conhecer mais ou menos sobre uma cultura, sobre entender mais ou menos o que é ser um gaúcho. Então, a aculturação é exatamente o que muitas vezes acontece na cultura polinésia. Se a pessoa ela só olha uma tatu, maori, samoana, marquesa, estilo que for, acha bonito e quer se tatuar com aquilo, de certa forma, ok. O mundo todo globalizado, isso acontece. Mas muito melhor se a pessoa tiver alguma relação com aquela cultura. Se ela conhece um pouco mais sobre a cultura que ela vai fazer a tatuagem, se ela já pesquisou um pouco, e querendo ou não, esse conhecimento que ela vai ter pesquisando, se inteirando, entendendo aquela cultura, vai corroborar muito em ela ter uma tatuagem daquela cultura. E aquilo vai fazer parte dela também, por menor que seja o conhecimento. Esse conhecimento, no começo, ele é pequeno, é óbvio. Mas com o tempo, a pessoa vai curtindo aquilo e vai aumentando esse conhecimento, vai se interessando cada vez mais, e aí esse termo aculturação, ele realmente existe. E aí deixa de ser uma apropriação cultural.
E essa polêmica toda de apropriação cultural, ou que a maioria das pessoas que fala de apropriação cultural nem conhece o termo aculturação fala, acontece só em alguns estilos. Por exemplo, tatuagem oriental, tatuagem viking, tatuagem nórdica, celta, indígena americana. Não se fala sobre apropriação cultural nesses estilos. Talvez porque ela está tão disseminado que as pessoas nem entendem isso como apropriação cultural. Mas na tatuagem tribal isso acontece. E acontece muito vindo dos próprios nativos polinésios, por exemplo. É fácil de entender. Eles tiveram uma colonização muito abrupta, muito agressiva. Fora a Nova Zelândia, todos os outros tiveram durante algum período a tatuagem exclusa do seu dia a dia, como uma forma de colonizar eles. Então, é fácil de entender que sempre que alguém tenta, de alguma forma, utilizar, não é a melhor palavra, mas tomar aqueles elementos da cultura deles, eles fiquem arredios e queiram brigar por isso. Mas a gente também tem que entender que hoje o mundo é globalizado e que isso existe. Se eu nunca tivesse tido contato com a cultura deles, eu fizesse uma tatuagem dessas, ok. Provavelmente eu nem faria, tivesse visto uma pessoa com uma tatuagem e quisesse copiar. Porque eu não saberia quem são, eu não entenderia. Porém, hoje, com o mundo globalizado, a minha cultura entra em contato com a deles entra em contato com a minha, e tudo se mescla um pouco. Tudo vai da minha cultura com o entendimento que eu tenho da cultura do outro, e o que ela transforma numa nova. E isso acontece com todo mundo o tempo todo. Por isso, na minha opinião, falar sobre apropriação cultural não é tão certo. Tem muita coisa por trás aí que eu acho que é uma visão muito rasa falar só em apropriação cultural sem entender o que exatamente o outro está fazendo, o que o outro está usando, o que ele conhece, o que ele não conhece, o que ele vivencia. Um outro ponto para falar disso como exemplo é falar sobre elementos, não só sobre tatuagem, mas sobre elementos, por exemplo, indígenas, que aí é algo que cai bem aqui no Brasil, né? Usar um cocar indígena é apropriação cultural? É aculturação? É homenagem? Não é homenagem? Vai muito de pessoa para pessoa. Eu falei dos polinésios, no Brasil, nas tribos indígenas brasileiras, isso também acontece. Eu conheço diversos indígenas, até por ter uma origem indígena de pouquíssimas gerações super próxima à minha, que não se importam se alguém usar um cocar indígena, se alguém usar uma pintura corporal, enfim. Porque eu, como branco, se for até uma tribo, normalmente pagando, eu vou poder comprar aquele cocar, eu vou poder ser pintado assim como eles. Talvez eu não vou carregar todos os significados, toda a intenção por trás do cocar, por trás da pintura, por trás de qualquer elemento que eu adquira através deles, mas eu vou estar usando aquilo. Em compensação, eu tenho conhecimento de outros diversos indígenas que abominam isso, que acham isso uma falta de respeito. Então essa questão também vai muito de pessoa para pessoa. Nos cabe procurar entender a opinião dessa pessoa e, dentro do possível, aceitar que aquilo é ela, no mundo dela, na visão dela. Assim como eu tenho as minhas coisas que ela pode não concordar, ela tem coisas que eu posso não concordar. E assim é uma das maneiras de a gente viver em paz, cada um com as suas atitudes, com a sua cultura, com a sua vida. E isso, na minha visão, é o principal sobre a apropriação cultural. Porque, por mais que algo seja importante para mim, pode não ser importante para o outro. E eu tenho que aceitar isso. Eu tenho que me colocar no papel de que, para mim, aquilo é importante, aquilo vai continuar sendo importante, independente de qualquer outra coisa. Os outros são os outros. Eu vou continuar vivendo a minha vida feliz, com ou sem tatuagem, com ou sem símbolos, e cada um tem que aproveitar a sua vida. Então agora eu quero saber a tua opinião sobre esse assunto, se tu concorda
com o termo aculturação, se para ti isso vai mais para o lado da apropriação cultural. Deixa nos comentários aqui a tua opinião, o que tu achou. Se você deixar alguma sugestão de conteúdo para os próximos vídeos, em breve eu prometo que eu vou postar mais assuntos, talvez um pouco menos polêmicos, sobre tatuagem tribal. Então valeu e até o próximo vídeo.